empregados experientes. Hoje a gente conta com um sistema de rodízio que ele foi desenhado em final de 2008. Esse sistema funciona em Lotus Notes, ainda está em processo de melhorias, mas hoje o gerente ele ganhou uma maior autonomia para negociar datas. Então, via sistema, ele propõe datas para a área, é recusado, aceito, propõe um plano de atividades. Então, hoje o gerente ele tem maior autonomia para montar o seu plano sem depender tanto de uma orientação nossa e funciona dentro de um sistema. Então, dentro do Notes tem um sisteminha para trabalhar o fluxo, esse Sim. fluxo aí, isso, para controlar datas, tarefas de cada um. Relatório, acompanhar o status, se está em andamento, concluído, quanto tempo ele ficou. Antes era feito tudo em Excel, Word, e-mail e telefone. Né? Era tempo das pessoas que estavam envolvidas. E qual o link dessa questão dos conhecimentos requeridos a desenvolver com outros sistemas, tipo o Synapse, né, que tem lá as páginas amarelas, lições aprendidas, né, pontos de atenção, etc. Hoje um link direto entre essas práticas não tem, né? Teria se os sistemas se falassem, mas hoje eles não se falam. Mas os relatórios, ao final, os empregados identificam boas práticas. E essas práticas, nesse momento que o abastecimento também está implementando o Synapse, no mesmo ambiente da engenharia, um Synapse só, engenharia, abastecimento e SMS corporativo, essas boas práticas devem ser cadastradas. Né? Então, só para explicar, o Synapse é um sistema onde tem lá as páginas amarelas. Hoje acho que está com mais de 20 e tantos mil empregados, as páginas amarelas, né? Onde tem listados todos os conhecimentos. Esses conhecimentos vêm dos processos, né? E o empregado entra, monta lá o seu mini currículo, os seus dados, os seus pares, os colaboradores, etc. Né? E também faz a relação, aponta quais os conhecimentos que ele acha que tem. Né? E atualiza, porque é interessante dele atualizar, porque dá visibilidade à pessoa, né? Em termos do que ela sabe, do que ela vamos dizer assim, desenvolveu em termos de prática. Então, como ali tem os conhecimentos, né? Por isso que eu perguntei, era da questão do link desses conhecimentos com o programa. Então, ele existe, só que não existe de forma automática, mas óbvio que... Né, à medida que a gente começar a disseminar com uma maior força o Synapse no abastecimento, a gente pretende reforçar esse link, porque o nosso modelo de gestão é integrado no abastecimento. Então, todas as áreas, elas atuam de forma integrada dentro do abastecimento. Então, as práticas também têm que ser integradas. Então, não pode ter uma prática de reconhecimento e recompensa que não seja atrelada ao GD da pessoa. Então, tem que... por exemplo... Só para entender, essa prática, ela é registrada na avaliação de desempenho da pessoa, não só do gerente como do empregado. Agora, ela conta algum ponto para efeito da consultoria? Quer dizer, se eu estou recebendo alguém vindo dessa prática e estou tendo o trabalho de explicar para essa pessoa um monte de coisa, né? Isso tem algum bônus ou só tem ônus? Não, para efeito de consultoria não, né? Para efeito de consultoria não, né? Tinha uma outra prática que a gente contava para efeito de consultoria. Agora, com a revisão da função especialista, essa parte também de docência, ela saiu da função especialista. Então, nem isso agora está contando. Vai contar de uma outra forma, que a gente ainda não definiu como. Mas nem o empregado receptor, ele não... Ele pontua como bônus para a gerência. E uma vez que a gerência pontua de forma diferenciada, na hora de você distribuir a verba de anúncios de nível de promoção, as gerências que tiveram maior resultado acabam recebendo uma parcela maior. Né? Isso é um acordo entre as gerências executivas. Então, e é um diferencial. Então, a gente vê casos de alguns gerentes executivos do abastecimento de cobrarem o resultado desse indicador, porque ele também tem esse indicador no GD dele. Está no GD do gerente executivo, gerente geral, gerentes e gerentes setoriais. E vocês estão muito felizes com isso, com os resultados? Os resultados, eles estão mostrando... Fala da cardareira. Pois é, por isso que eu perguntei. Fala com a felicidade. Não, o que acontece? Você falou,
você tem preocupação da área não receber a pessoa, porque vai ver os resultados da área e tal. A gente tinha preocupação isso com áreas externas ao abastecimento. E por incrível que pareça, né, pra gente, as áreas externas foram as que mais receberam empregados do abastecimento. Então, Transpetro, BR, ou seja, isso mostra que eles estavam ávidos para conversar com a gente. Né? Então, esse foi resolver aqueles problemas que não são resolvidos nunca, né? Porque você não consegue falar. Então, às vezes, um relacionamento, mesmo que seja curto, ele facilita o processo. Né? É só de conhecer o outro. Pois é. Saber para quem ligar. É verdade. Você, por acaso, tem resultados de alguma mudança de metodologia dessa integração que tem das áreas? Tenho vários exemplos. Eu posso até passar depois para vocês, mas eu vou citar um caso aqui de 2 empregadas que elas entraram na área de refino na sede e foram na Reduc, numa área de suporte operacional. E elas viram lá uma técnica de controle de materiais, um sistema muito interessante, e trouxeram para o seu gerente e discutiram na sede. Né? Esse sistema, esse gerente, que é o gerente corporativo do abastecimento, ele trabalha no refino, mas ele vê todas as unidades, ele implementou esse sistema para todas as unidades. E eles mensuraram o ganho desse sistema, com controle de materiais. Ano passado, eles inscreveram essa prática e esse resultado, né, de controle de estoque de materiais num programa que o abastecimento tem de reconhecimento às melhores práticas. E ganharam o prêmio de reconhecimento de melhores práticas. E essas 2 empregadas, que têm 2 anos de Petrobras, foram lá na frente receber o prêmio e falar do prêmio para o gerente executivo delas. Então, assim, os ganhos que a gente tem, eles são visíveis quando a pessoa traz a prática de volta e implementa. Porque às vezes se questiona por que A consegue fazer e a gente não consegue. Mas se você consegue descobrir isso, você vivenciando mesmo. Então, eu estou graças a tudo isso. E a pessoa, quando vem de fora, o empregado chega de fora da área, né? Não está lá no meio, ele consegue ter uma visão mais imparcial. Então, ele consegue ver algumas oportunidades de melhoria e propor essa oportunidade, e o gerente pode aceitar ou não. Né? A decisão sempre final é da área. Bom, então, só para dar uma resumida, né? Eu entendi que precisou de ter a liderança, né? Ou seja, alguém puxando o bonde lá, né? Foi a gerente executiva, né? O plano de ação é discutido pelo gerente e no início eram 2 meses e agora está em torno de 15 dias, né? E que isso pode ser feito ou é feito dentro da própria área ou até fora da empresa, né? Com pessoas indo para outras empresas, né? E para fechar o assunto, você tem uma avaliação do indivíduo, da pessoa, né? E do gerente também entra no sistema de avaliação dessas pessoas, ou seja, como um estímulo, né? Para o pessoal cumprir o que está lá acordado, definido, porque tem um monte de coisas a serem feitas, metas a serem cumpridas, então se não tiver isso na meta da pessoa, não vai conseguir avançar, né? Aqui tem uma pergunta última, né? Que só para complementar, e os elementos motivadores, né? Porque se você simplesmente faz por fazer, porque aí você pode, você tem um ganho, né? Quer dizer, as pessoas têm um ganho com isso. Bom, então, aqui tem uma pergunta que é tipo, quais são os próximos passos? Se tem os próximos passos, né? Ou é a continuidade, ou de repente a continuidade mais amarração com outras práticas, eu não sei exatamente. Ou um sonho, né? Não. Tem vários próximos passos, mas para o rodízio técnico, o que hoje a gente está trabalhando é a melhoria do sistema, para que ele fique o mais intuitivo possível e que a gente consiga colher mais informações. Esse no Notes. No Notes. Essa integração com engenharia e BR, que já é uma realidade, mas uma maior integração entre as outras áreas também, né? O que a gente está pretendendo nesse momento? É que as pessoas entendam que algumas nomenclaturas na Petrobras, elas dizem a mesma coisa, né? Então, o RH corporativo também vai utilizar essa prática de rodízio técnico com um outro nome, que acho que é estágio supervisionado. Não é estágio supervisionado, esqueci o nome.